Encontrar alguém que não gosta de frutos pode parecer uma tarefa bastante complicada, tendo em vista que são tantas variedades que nós temos, cada uma com a sua particularidade, que fica até difícil a gente resistir. Mas mesmo com todas essas diferenças, todos eles podem ser agrupados em uma única categoria. Todos são provenientes das angiospermas, das plantas que apresentam flores e frutos. E o que vamos discutir aqui é que essas mesmas plantas, elas podem ter sido cruciais para a nossa evolução. Ficou curioso para saber? Então fica comigo nesse vídeo. Eu me chamo Gabriel, professor de Biologia, e esse é o assunto de hoje. Ao analisarmos os grupos dos mamíferos, vemos que muitos deles apresentam características chaves que foram importantíssimas para o seu sucesso no ambiente. É só você olhar, por exemplo, as baleias, os golfinhos. O seu corpo hidrodinâmico foi fundamental para que eles pudessem se locomover embaixo d'água. Ou, por exemplo, os morcegos, a sua capacidade de voar permitiu que eles acessassem os mais diversos ambientes e diversificassem absurdamente a sua alimentação. Beleza, mas e os primatas? Que características foram essas que permitiram o nosso sucesso? Simples, características que possibilitassem a vida em cima das árvores. Pelo menos é isso que defende a hipótese arbórea. Essa hipótese defende que muitas das características de nós primatas, elas evoluíram nos nossos ancestrais justamente para que eles pudessem se locomover sobre as árvores. Seja o desenvolvimento de mãos e de pés aptos a agarrar nos galhos para que eles pudessem se locomover melhor e também agarrar alimentos, ou até mesmo a presença de unhas achatadas na parte de cima ao invés de garras. Enfim, são vários exemplos sobre as nossas características que nós podemos citar aqui que fortalecem essa hipótese. Principalmente pelo fato do registro fóssil mostrar que muitos dos primatas primitivos, inclusive os atuais, apresentam hábitos arborícolas. Porém, no entanto, todavia, alguns pesquisadores começaram a analisar essas características e a refletir um pouquinho mais sobre elas, e eles concluíram que, não necessariamente, elas se desenvolveram apenas para a locomoção em cima das árvores, mas sim para que esses indivíduos pudessem fazer alguma coisa lá em cima. E é a partir disso, tentando refletir um pouquinho sobre a origem dos primatas e por que nós temos essas características, que eu apresento para vocês a segunda hipótese, a hipótese da predação visual. Essa hipótese, dentre todos os seus argumentos, ela coloca, por exemplo, que os nossos olhos voltados para frente, e principalmente olhos grandes, como muitos primatas primitivos e até alguns primatas vivos apresentam, eles eram importantes para proporcionar aos primatas primitivos um melhor campo de visão para que eles pudessem fazer, por exemplo, captura de insetos em cima das árvores. E claro, as mãos e os pés também sofreriam modificações para que esses primatas pudessem subir nas árvores, conseguir se equilibrar lá em cima e fazer essa captura desses insetos. Então, basicamente, a diferença dessas duas hipóteses iniciais é justamente a interpretação sobre as nossas características. A primeira fala que nós desenvolvemos essas características para conquistarmos o ambiente arborícola. A segunda fala que essas características surgiram como uma pressão seletiva para que os nossos ancestrais pudessem capturar insetos em cima dessas árvores. Mas é aí, em meio a esse burburinho, que eu apresento para vocês mais uma hipótese, que é inclusive a hipótese que dá título a esse vídeo, a hipótese da coevolução entre angiospermas e primatas. Antes de eu continuar, deixa eu fazer um parêntese aqui, tá? O objetivo da apresentação dessas hipóteses é justamente mostrar pra gente aqui quais são as ideias mais aceitas sobre a nossa origem e assim tentarmos entender o porquê das nossas características. Beleza? Então vamos voltar. Olha só, pessoal, a hipótese visual, ela, claro, tem seus argumentos, mas o que muitos cientistas falam é que ela também tem seus probleminhas, e principalmente devido ao fato de que muitos dos primatas atuais nem sequer são carnívoros, e sim onívoros. Sem falar que muitos deles apresentam uma grande habilidade de se locomover nos galhos mais fininhos das árvores. Então, se o objetivo era só subir nas árvores para coletar insetos, para que eles desenvolveram essa habilidade de ficar lá nesses galhos finos? O que é que tinha lá nesses galhos fininhos? Será que era inseto mesmo? Ou será que era outra coisa? E para entender o que danado esse macaco estava fazendo naqueles galhos mais finos, nós precisamos entender como eram as plantas com frutos naquele tempo. Bom, mais ou menos entre 50 e 55 milhões de anos atrás, lá no Eoceno, as angiospermas elas começaram seu boom de desenvolvimento. Elas começaram a ter frutos muito maiores, muito mais carnosos, muito mais atraentes, justamente para chamar de espessores. Não necessariamente só primatas, muitos outros mamíferos e até aves também, enfim, insetos. Só que antes disso, como eram esses frutos? Muito pequenos
e ficavam localizados onde? Nas extremidades dos galhos. Pensa comigo, tem vida melhor do que eu ficar em cima de uma árvore, só de boa, seguro dos predadores, só comendo frutinha? Não, mas ao menos que eu tenha as características físicas ideais para conseguir subir numa árvore e ir lá nos galhinhos mais finos, coletar esses frutos sem levar uma queda violenta lá de cima, é melhor nem tentar. Então, dentre as evidências que sustentam essa coevolução entre a angiosperma e os primatas, temos, por exemplo, o descobrimento de dentes fossilizados e outras estruturas de um animalzinho do gênero Purgatórios, que seria um exemplo do nosso primata mais antigo. E ao analisar a mobilidade da articulação desse animal, viu que ele se locomovia muito bem nas árvores e que ele apresentava dentes arredondados, coisa que faz muito mais sentido se você for um comedor de frutinhas ao invés de um predador, vocês não acham? Além disso, eles argumentavam que o direcionamento dos olhos para frente e a capacidade de enxergar uma enorme gama de cores eram excelentes adaptações para animais frugívoros. Então vê que massa, é um ganho mútuo. Os primatas vão ganhar porque eles vão estar em um ambiente seguro, em cima das árvores, com alimento à sua disposição. Enquanto as angiospermas também vão ganhar porque esse macaquinho vai se alimentar, vai levar essas sementes de alguma forma, seja no seu pelo agarrado, seja na sua boca ou até no seu trato digestivo, defecando em outro lugar e assim favorecendo a dispersão dessas sementes. Esse fenômeno então a gente pode chamar de uma relação mutualística, onde ambos estão ganhando. Eu não sei vocês, mas ao analisar essa hipótese de coevolução das angiospermas com os primatas, me faz pensar que essa hipótese pode ter sido de fato a condição que levou ao desenvolvimento dessas características. Mas como a ciência é dinâmica e está em constante transformação, eu trago aqui para vocês um outro trabalho que foi publicado inclusive em setembro desse ano na Science Advances, e ele traz uma outra interpretação sobre a origem dos primatas e a origem das nossas características. Não seria a hipótese arbórea, não seria a hipótese de predação visual, nem a hipótese de coevolução com as angiospermas. Essa nova abordagem traz a hipótese da predação por emboscada. Ao analisá-la e saber, por exemplo, que alguns dos primatas atuais, como os táceos, eles fazem isso, faz a gente levantar o seguinte questionamento: será que o fato de eu desenvolver a visão estereoscópica, desenvolver pés e mãos para agarrar, o surgimento de almofadinhas táteis para minimizar o ruído enquanto eu me locomovo, será que todas essas adaptações não seriam adaptações para um estilo de vida de predador por emboscada? E para sustentar essa hipótese, eles analisaram mais de 100 genes relacionados ao sistema digestivo dos primatas vivos. Então a sacada aqui foi tentar reconstruir a dieta ancestral a partir desses marcadores moleculares, uma vez que esses genes analisados, eles desempenham um importante papel na digestão e absorção de proteínas, de gorduras e de carboidratos. Então, dentre os resultados desse trabalho, os autores concluíram que os primeiros primatas podem ter sido carnívoros, com uma dieta à base de insetos, e que esse estilo de vida favoreceu a nossa evolução. Só que ao mesmo tempo que eles evidenciam esses resultados, eles reconhecem que existem fortes evidências a respeito da coevolução entre angiospermas e primatas. Então, como vocês viram, cada uma dessas hipóteses apresenta suas evidências. Dizer qual delas melhor explica a nossa origem é uma tarefa muito complicada, uma vez que nós não temos certeza absoluta sobre todas essas questões. Principalmente pelo fato de termos muitas limitações nas nossas evidências do registro fóssil e também pelo fato de existir a possibilidade de, na verdade, mais de um cenário ecológico desse poder ter acontecido para o desenvolvimento das nossas características. Mas agora eu quero saber de vocês. Será que nossos ancestrais eram predadores com capacidades furtivas para caçar insetos? Ou eles eram apenas pequenos ratinhos que viviam em cima das árvores, comendo suas frutinhas e evitando a qualquer custo esbarrar com um predador? A você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like e comenta aqui quais seriam as outras temáticas que você queria ver no canal. Vou ficar muito feliz em interagir com vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!